Olá, boa tarde, queridos alunos. Prazer estar aqui com vocês novamente para a nossa quarta webconferência, pois vamos fazer uma revisão dos conteúdos de geografia. Preparei a nossa aula de hoje com muito carinho. É uma parte bem interessante quando tratamos da prática de ensino da geografia nos anos iniciais, nos anos finais. Então a gente vai falar sobre a importância da geografia na sala de aula. No segundo momento, vamos tratar sobre o documento, como referência, um documento norteador que nos auxilia dentro do nosso planejamento, das nossas ações pedagógicas. E a aula onde também como que o professor deve repensar o seu planejamento, alinhando com os objetivos da geografia e como colocar isso em prática. Sabe, em geral, nós temos que pensar na didática, né? O que ensinar, como ensinar, quem é o nosso público, né? Então, além disso, vou falar um pouquinho sobre o ensino da geografia na educação inclusiva. Eu acho que é bem interessante de refletir também sobre essa questão. Como alguns de vocês sabem, eu sou professora surda, já ministrei a disciplina de língua ordinária brasileira para vocês no terceiro período. Então, no final da web, vou falar também um pouquinho do surdo, né? Como que acontece esse processo de ensino-aprendizagem para os alunos surdos. Vamos iniciar, então, pensando no ensino da geografia. A geografia na sala de aula, ela tem como foco, como norte, o estudo do espaço. O mais importante para que possamos compreender a geografia é a formação do aluno, nossa compreensão do estudo de mundo, conhecimento de mundo e de onde ele vive. Ou seja, vamos estudar, atuar no mundo de acordo com a realidade de cada região. Vamos também nos preocupar com a formação de valores e atitudes relacionadas aos problemas vivenciados nas diversas realidades. O que significa isso? Falaremos da nossa nação brasileira, do lado positivo e do lado negativo, as preocupações em relação ao espaço geográfico do Brasil, né, a problemática e as conquistas territoriais que nós temos aí nos livros didáticos, e faz parte também do ensino da geografia analisar e perceber o nosso cotidiano. A cidade, de uma forma geral, um dos temas que devemos retratar na sala de aula é a questão da moradia, do trabalho, dos grupos sociais, de uma maneira geral. Né? O que observamos hoje na cidade em que estamos morando. Por exemplo, eu vou super indicar um filme para vocês que chama Crianças Invisíveis. Nesse filme, mostra pequenas histórias, pequenos documentários da criança e no meio em que ela vive. Uma das crianças brasileiras mostrou a parte do trabalho infantil. Então, 2 irmãos trabalham para auxiliar a sobrevivência dos pais, vendendo latinha, papelão, para conseguir contribuir financeiramente aos pais. Há outras crianças também com poder aquisitivo melhor, moram praticamente numa mansão, porém ela vive
em meio de discussões, brigas de casais, e acaba perdendo os valores do que é família, do que é infância, do que é viver em grupo social. Então, assim, quando falamos de cidade, nós temos que mostrar também os dois lados, mostrar a realidade, né? Então, uma das sugestões desse filme para vocês podemos discutir sobre a infância, usando as crianças na educação infantil, anos iniciais, trabalho infantil, que é uma problemática muito séria que está acontecendo, embora a legislação defenda os direitos da criança, a legislação proíbe o trabalho infantil, nós sabemos que é uma triste realidade brasileira. Então, a gente pode estar discutindo o filme em reuniões pedagógicas entre os professores para poder contribuir com as suas disciplinas, né? Falar da cidade, dos grupos sociais, casas onde moram, a realidade da sua escola. Isso também faz parte do projeto político-pedagógico, né? Então, na construção do projeto político-pedagógico, nós também iremos citar a realidade das crianças matriculadas nessa unidade escolar, né? O time da geografia também se preocupa com a transposição didática. Como assim? Quais são os meus conhecimentos teóricos sobre a geografia? O que devo ensinar nos anos iniciais, o que devo ensinar nos anos finais? Junto com esse saber universitário, ou seja, o estudo dos PCNs, os estudos que fundamentam a importância da geografia, a disciplina da geografia na escola, vamos transpor para a prática, saber ensinar. Isso é fundamental, é exatamente o conceito da didática. A didática, ela deve estar como um perfil do professor. O professor estuda, tem um domínio de conhecimentos e pensa na teoria, nos fundamentos teóricos e transpõe para a sua prática sala de aula. E a gente tem que tomar cuidado para não ser só teórico, pensar só na teoria, pensar só nos fundamentos de pesquisas acadêmicas e esquecer da prática. Também, no professor não deve ser apenas praticismo, né? Não deve focar somente na prática sem ter um conhecimento teórico que fundamente isso, né? Ou seja, ensino didática, a didática não está longe do professor, ela está na sua, como um dos dispositivos do perfil do professor, né? E aí, por último, desse processo de teoria e prática, resulta-se, então, no saber ensinado, né? No processo de descoberta, de conhecimento, de apropriação dos conteúdos pelos alunos. Então, na aula de geografia, nós precisamos pensar em duas ações: verificar e perceber e incentivar, né? Trabalharmos de fato a competência e as habilidades dos alunos. O que seria isso? A definição de competência, eu trouxe uma citação de Perrenot, tem também na aula 9 esse conceito. A competência constitui-se na ação de mobilizar conhecimentos adquiridos para a execução de ações e resolução de situação-problema, de forma criativa no momento e contextos adequados. As habilidades, por sua vez, são exatamente recursos específicos mobilizados para empreender uma competência. Ou seja, quais são os conhecimentos prévios que o aluno tem e o que eu posso fazer para complementar esses conhecimentos, para contribuir e para que ele possa avançar. É muito comum percebermos que os professores se queixam do que o aluno não sabe o tempo todo, né? Quando se observa um aluno com dificuldade de aprendizagem, logo reclama:
o aluno não conhece, o aluno não sabe, o aluno tem dificuldade, ele precisa repetir de ano ou fazer novamente essa determinada série. Enfim, existe uma certa polêmica nessa questão de aprovação e reprovação, exatamente por conta das competências e habilidades. O que se percebe que o aluno sabe? Pouco se discute isso nas escolas. Pouco se discute a questão do ponto de partida, do que o conhecimento que o aluno tem, do que o aluno sabe, para que possamos contribuir com um conhecimento maior. E vejam, eu acredito muito na avaliação individual, né? Eu vou avaliar os avanços, os progressos e as dificuldades dos alunos em relação a ele mesmo, não em relação à sala, né? Então, assim, é bem sério essa questão das competências e habilidades. A gente precisa mobilizar conhecimentos, executar ações para garantir a aprendizagem de seus alunos, né? Temos também, vou reforçar novamente a questão da perspectiva didática. Devemos, enquanto professor, pensar nos princípios, procedimentos e recursos para planejar as suas aulas, ou seja, para definir as suas atividades. O que é didática? Relembrando, eu tenho que pensar na teoria, adquirir conhecimentos, fundamentos teóricos, alinhar com a prática, colocar na prática que realmente funciona e garantir o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Vou colocar agora uma questão para que a gente possa refletir sobre a inclusão educacional. Vejam, se eu tenho numa sala de aula um aluno surdo, está matriculado no primeiro ano junto com crianças ouvintes. Quais são as perspectivas didáticas que eu devo ter em relação a essa situação nova? Não digo situação problema, mas uma situação nova para o professor. Se eu tenho um aluno surdo ou cego, um aluno com deficiência na sala, eu tenho que buscar fundamentos teóricos que me auxiliem a entender as especificidades desses alunos, né? Como que o surdo aprende? Como que eu vou ensinar uma criança cega? Os fundamentos teóricos podem ser buscados pelo professor ou oferecido pelo sistema educacional, através de cursos, palestras, enfim, formação acadêmica, né? A partir dessa busca, nós temos que adequar a minha prática de sala de aula. Ou seja, para crianças surdas, eu não posso somente usar a língua oral para compartilhar conhecimentos, né? Como nós falamos anteriormente, mostrar a importância da geografia, mostrar o conhecimento de mundo para os alunos, a realidade em que vivemos. Então, como eu vou dizer a eles através da língua de sinais brasileira? Já é um ponto que o professor precisa buscar. Como ensinar se eu não tenho conhecimento da Libras? A escola deverá apoiar o professor e contratar um intérprete educacional, né? Se eu tenho conhecimento e afluência da Libras, melhor ainda, eu posso estar traduzindo toda a minha aula dadas aos alunos ouvintes para os surdos através da língua de sinais, da sua língua materna. Então, esse é um exemplo prático que para pensar na didática. A didática não está longe do professor, ela está dentro da sua perspectiva, né, como educador. Os nossos compromissos, nossas responsabilidades. Tá? Bom, uma outra questão importante está nos PCNs, isso mesmo. Parâmetros curriculares nacionais da geografia, embora seja um documento antigo, elaborado na década de 90, ele é o nosso norteador para o planejamento, vai auxiliar muito.
Agora, nós temos que mudar a didática. Não mais pensar na geografia com o ensino de memorização de conceitos. O que é zona rural? O que é zona urbana? O que é paisagem, relevo? Apenas conceitos no sentido de memorização não funciona mais no século XXI. Nos dias atuais, a nossa perspectiva é ensinar o aluno conhecimento de mundo, refletir sobre a nossa realidade. O aluno deve entender o mundo que ele vive e construir conceitos geográficos, não memorizar conceitos geográficos. Deve construir. Né? Eu achei um texto na internet, uma gracinha. Eu compartilho com vocês. Aqui mostra sobre o lugar, a escola, por exemplo. O ensino de geografia, a gente pode partir da nossa convivência com os colegas de sala. A escola não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. A escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece e se estima. Então, todos nós vamos trabalhar com o espaço e a relação espacial e humana que temos um encontro, a construção de conhecimentos, que significa aprender na prática e aprender juntos. E também uma questão muito importante que eu quero compartilhar com vocês, os principais conteúdos indicados para o ensino da geografia nos anos iniciais e nos anos finais. Vamos lá? Vamos conhecer essa questão? Primeiramente, qual é o objetivo do ensino da geografia em si? Explicar, compreender as relações entre sociedade e natureza e como ocorre a apropriação dessa por aquela. Tá? Na citação do PCM, no próprio documento. Então, vamos lá. No ciclo 1, nós temos aqui 3 conceitos fundamentais. A gente pode estar trabalhando a interdisciplinaridade. A geografia, nos anos iniciais, ela contempla as ciências naturais, contempla a história do Brasil, a história de vida de cada aluno, né? Então, a geografia ela está alinhada com as demais disciplinas. Uma outra indicação que o PCM sugere para o professor é trabalhar o uso das imagens e, em seguida, construção da linguagem cartográfica. O que seria isso? Quando eu trabalho com a imagem, eu começo a perceber o mundo através da pista visual, né? E eu acabo construindo um registro didático sobre a geografia, sobre o meu espaço. E quando a criança começa a desenhar a sua casa, e um desenho muito comum é o triângulo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tá. A construção da linguagem cartográfica pode começar com o desenho da casa, mas ao longo dos anos iniciais, a gente vai perceber o quanto essa linguagem ela vai se aprimorando, se adequando cada vez mais. Tá? O que se espera no final do primeiro ciclo? A gente espera a compreensão dessas relações de interdependência da sociedade e da natureza. Né? Ou seja, a criança começa a perceber o que tem ao redor da sua casa. Nós temos pessoas, elementos naturais, a árvore, o sol e o ser humano. Né? Então, assim, não dá para pensar na geografia como a imagem de forma isolada.
Então, todas as imagens estabelecem uma interdependência, uma relação da sociedade com a natureza. Tá? Muito bacana os trabalhos da geografia nos anos iniciais. No ciclo 2, a partir hoje chamamos do 5º ano, a gente vai ampliar o ensino da geografia para as paisagens urbanas e paisagens rurais. Né? A configuração territorial também é importante, permeadas de decisões políticas, o estudo das tecnologias, né? Afinal, a globalização, os avanços tecnológicos estão interferindo e muito em nosso estudo do espaço geográfico, né? E o estudo das escalas regionais e nacionais, trabalhando em grupos sociais, tecnologia, comunicação e meio de transporte. No ciclo 2, a gente então começa a refletir sobre as questões políticas nacionais. Então, até aqui nós falamos sobre conteúdos, sobre o que tem na transposição didática, ou conhecimentos universitários. Agora nós vamos pensar na prática. Como que eu vou colocar a mão na massa e fazer acontecer que esses conhecimentos sejam de fato adquiridos pelos nossos alunos? Então, nós temos que pensar na geografia do aluno, nos conceitos geográficos, o que eu vou ensinar, o processo de planejamento e como que eu posso garantir o processo de aprendizagem, avaliando a sua didática e avaliando os progressos e os avanços dos seus alunos. Né? Então, vamos ter que refletir sobre 3 espaços. Tá? Vamos começar no nosso planejamento pensando na importância da criança vivenciar, se movimentar no espaço de sala de aula. Conhecer o espaço em que ela vive. Esse é o primeiro momento, o espaço vivido. Então, eu me lembro, quando eu dava aula nos anos iniciais, na educação infantil também, na INEB Zine Sullivan, que é uma escola da Prefeitura Municipal de São Paulo, e uma escola bilíngue para surdos. Nos primeiros dias, nós trabalhamos a socialização dos alunos e a exploração do espaço. Vejam, a criança sai de sua casa, começa a frequentar a escola pela primeira vez, ela não sabe onde ela está. Ela não sabe o que vai acontecer nesse lugar e o que tem nesse espaço. Então, a criança do espaço vivido, ela vai descobrindo, vivenciando, se movimentando, vai conhecer o refeitório, vai conhecer a biblioteca da escola, ela vai explorar a quadra da escola, conhecer as outras salas de aulas, enfim. No segundo momento, a criança já consegue visualizar mentalmente todas as observações realizadas, sem a necessidade de contato direto. Chamamos de espaço percebido. Então, quando o professor escolhe um ajudante do dia da sala de aula e pede para ele entregar ou pedir na secretaria folhas de sulfite, onde a secretaria, mentalmente, ela vai lembrar do trajeto em que ela já fez inúmeras vezes da sala de aula para a secretaria. Né? Então, ela não precisa visualizar. Mentalmente, ela já sabe o local específico. Né? O espaço contido é quando ela já estabelece essas relações espaciais, sua representação e transpõe através de um mapa, a leitura de um mapa, sem nunca ter visto. Mesma foi quando eu li a citação de Almeida, logo comecei a pensar no Waze. Eu, como adulta, quando vou me dirigir a um local que eu nunca fui, eu
conto com o apoio do Waze. O que acontece? Olha só o que a tecnologia traz dentro desse espaço concebido. O espaço concebido, se eu usar o Waze apenas uma vez, será que eu já consigo repetir esse mesmo trajeto sem o apoio do mapa? Né? Então, esse espaço concebido é quando você já estabelece as relações, já faz a leitura do mapa e chega ao destino de forma correta, sem precisar de usar inúmeras vezes. Né? Esse é um exemplo. O espaço concebido também é o espaço, vamos pensar numa criança cega. Essa criança nunca viu o seu próprio quarto, não sabe a cor da cama em que ele dorme. Ele vai saber se dirigir ao local todos os dias, todas as noites, sem nenhuma dificuldade, porque já estabeleceu essas relações espaciais, já sabe se locomover em sua residência. E assim deve ser nas escolas também. Uma criança com baixa visão ou cegas deverão saber se locomover de uma forma satisfatória, independente, uma forma autônoma também, né? Então, é óbvio que a princípio teremos que orientá-los, ensiná-los e apresentarmos para eles os passos em que eles estão vivendo. Por fim, a gente tem que pensar que, além desses conteúdos que nós estabelecemos, além da importância da compreensão do espaço, dos conceitos, internalizar isso, a geografia ela não deve ser usada somente com o livro didático. A gente tem que ir além disso, propor atividades interativas, usar a criatividade da criança, pode construir maquetes e aprender também os conteúdos dos livros didáticos, complementando com o estudo de meio. O estudo de meio não é um passeio, um momento de lazer por si só. É um momento também de ensino-aprendizagem. Então, a escola poderá proporcionar estudos de meios para garantir, contemplar os conteúdos previstos para os anos iniciais e os anos finais. Bem, olha só, trouxe aqui alguns materiais, alguns recursos muito legais do ensino da geografia. Construção do espaço geográfico, a casa e os elementos da natureza, né? Ou um registro, como eu fiz, mostrei para vocês, né? Eu posso trabalhar com a interdisciplinaridade pensando nos materiais artísticos, né? Não é só um papel e um lápis. Nós temos aí um colorido, a construção de atividades feitas por crianças. Ao lado, a roda dos ventos em libras. Então, assim, podemos também trabalharmos a língua portuguesa e a língua de sinais através dessas imagens, né? Então, norte, desculpa, o norte, sul, o leste e o oeste. Ok? Então, a gente pode construir materiais que passem também essas informações bilíngues dentro de uma sala e que seja inclusiva. Tem os alunos surdos. Esse tipo de adequações que são fundamentais. Tá? Mais uma coisa interessante. Alunos cegos. Temos aqui um mapa mundi, feito com grão de feijão, milho, arroz, para mostrarmos às crianças cegas, através do tato, perceberem o alto relevo, para compreenderem também o mapa mundi, né? Trabalhar o conhecimento, o mapa mental. Não preciso necessariamente ver, mas perceber o espaço geográfico através desse trabalho com alto relevo.
Temos aí, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo que nós tivemos, um guia intérprete mostrando para um surdo cego. Isso mesmo. O Carlinhos Júnior, está na foto com a blusa do Brasil, ele está sendo orientado pelo guia intérprete o movimento de todos os jogadores no campo de futebol. Então ele tem esse material, o campo de futebol, na qual o guia intérprete ele observa através da televisão todos os passos, todos os caminhos dos jogadores. Temos outra pessoa atrás do Carlinhos e ela faz o que chamamos de comunicação áptica. Ela trabalha colocando a mão nas costas do Carlinhos para representar as expressões faciais. Então, se o jogador está chorando, ela vai fazer esse movimento nas costas de que ele está chorando. Se o jogador está sorrindo, ela também fará esse movimento dos lábios para que eles sintam o andar, o correr dos jogadores e que também perceba as expressões. Então temos a comunicação áptica e a libra tátil, ao mesmo tempo para garantir a acessibilidade de jovens surdos cegos. Né? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Fico triste de não ter nenhum aluno participando aqui comigo. Vou puxar a orelha de vocês. Não é possível. Não, nossa. Quem sabe na última webconferência vocês aparecem, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos se animar. Participar mais dos fóruns. Participem também das webs. Fiquem atentos. Quero conhecê-los também. Né? Quero conversar com vocês também. Sinto falta. Então, eu conto com a presença de todos no próximo encontro. Eu aviso. Um abraço. Boa semana para vocês.